paixão de morte, traição, incesto, necrofilia, antropofagia. Tudo isso faz parte do universo de Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. A primeira parte nos introduz a taverna, um ambiente escuro, muita bebedeira, mulheres dormindo sobre a mesa, e até que esses amigos ali se encontram o Sofieri, se encontram o Bertrand, o Genaro, Claudius Hermann, Johann, né? E eles vão se desafiar, cada um contar uma história, em meio a muita bebedeira, muito vinho durante a noite. E as histórias são sinistras, são pesadas, assim, é uma história mais impactante do que a outra. É interessante observar os nomes dos personagens, né, que assim, tipo, não tem nenhum nome que é típico brasileiro, é uma coisa bem europeia, parece uma influência muito forte realmente ali do romantismo europeu. E aí depois dessa introdução à taverna tem a primeira história que o Sofieri conta. O Sofieri conta uma história de uma vez que ele estava em Roma e aí ele viu o vulto de uma mulher numa noite. E era uma mulher pálida, assim, com ar vampiresco, né, linda. E ele segue esse vulto e aí ele não lembra do que aconteceu, porque tinha bebido, eu acho, e aí ele acorda de manhã no cemitério. E ele fica com essa mulher na cabeça. Ele vai embora e depois de um ano ele volta e acaba indo até o cemitério, eu acho que ele vai até o cemitério, e sequestra, pega o corpo dela e leva pro apartamento dele e ela ressuscita, e aí eles ficam ali felizes, né? Só que 2 dias depois ela morre. A segunda história quem conta é o Bertrand. Bertrand conta uma história de antropofagia. Nossa, essa história é bem forte mesmo. É muito forte essa história, eu achei que era mais impactante assim. Essa aí é a última história. Ele fala de uma mulher por quem ele matou 3 amigos, duelou com eles, e aí ele tá com essa mulher e de repente ele tem que ir embora também, e acaba tendo que deixar ela, e volta 2 anos depois. Quando volta ela está casada, está com filho, só que eles querem viver o amor deles, né? E essa mulher tem uma atitude sinistra. Essa mulher ela mata o marido e o filho pequeno para poder ficar com ele. Os dois ficam juntos. Mas depois de um tempo ela acaba abandonando ele. E aí ele chega num ponto lá que ele quer se matar. Ele se joga no mar da Itália. E aí ele é resgatado por um navio pirata. O cara que resgatou ele acabou morrendo no resgate, né? Morreu afogado. E aí ele é resgatado por esse navio pirata e aí ali naquele navio pirata ele acaba se apaixonando pela mulher do capitão. E aí acontecem algumas coisas, o navio encalha e depois vem uma tempestade muito forte, acaba sobrando só ele, o capitão e a mulher. E eles começam a enlouquecer, acho que eles estão em alto mar e começam a enlouquecer de fome, de sede, até que decidem quem que vai morrer. Alguém vai ter que morrer para ser comido, entende? Para que eles sobrevivam. Então é mais ou menos essa pegada, aí começa lá com o crime do marido e da criança, né? E depois ainda chega nessa parte aí de que um vai ser comido, um vai ser escolhido para ser comido. Essa história é bem forte. E todas as histórias têm assim, esse tom sinistro, esse tom pesado, né? Tem a história do Claudius Hermann, tem a história do Genaro, tem a história do Johann, né? Johann que está ali jogando bilhar numa noite e acaba se desentendendo com um jovem e eles resolvem duelar, né? E aí o jovem, eles saem como assim, é engraçado que eles saem como se fosse uma coisa, vamos fazer uma coisa normal, né? Vamos fazer só um acerto de alguma coisa simples. E esse jovem vai até a casa dele, aí ele pega uma carta e fala pro Johann, por favor, se por acaso eu morrer, entregue essa carta para minha mãe. E ele pega 2 armas e diz, uma só está carregada. Nós vamos apontar um para o outro e só uma vai atirar. E eles duelam, e aí quem ganha é o Johann. O rapaz morre e ele pega a carta e ele vê a carta que tem um encontro com uma moça. Aí o Johann acha interessante, né? E o Johann vai, e aí numa rua escura, numa noite escura, ele chega, bate na porta, a moça só puxa ele para dentro e eles têm uma noite de amor. Ele nem vê a moça, eles têm uma noite de amor. E aí, quando ele sai, um rapaz ataca ele. E ele, na luta ali com o rapaz, acaba matando o rapaz.
Ele puxa o rapaz para uma parte mais iluminada e vê o rosto desse rapaz. E é o irmão dele. E aí quando ele percebe que ele matou o irmão dele, que já é extremamente trágico, ele entende uma questão. A moça com quem ele passou a noite era a irmã dele. E esse drama todo que aparece em Noite na Taverna vem porque Álvares de Azevedo fazia parte do romantismo, daquela segunda geração conhecida como ultrarromantismo ou mal do século, né, que trazia essa questão, assim, tinha influências de poetas como Byron na Inglaterra, que trazia coisas como a noite, mistério, mulheres que eram como anjos, né, dramas românticos, traição, morte. E nesse momento do romantismo, aí, o ultrarromantismo, tinha o Fagundes Varela, tinha o Casimiro de Abreu, que também são dessa mesma geração do Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo viveu de 1831 a 1852. Ele era paulista, mas logo cedo, muito cedo, foi para o Rio de Janeiro, né? Sua família era uma família de classe média alta. E muito cedo, já aos 17 anos de idade, foi para a Faculdade de Direito de São Paulo. Ele gostava muito de idiomas, já mostrava já os seus dons como escritor. A obra de Álvares de Azevedo só foi conhecida postumamente. Tipo, Noite na Taverna foi lançada em 1855, 3 anos depois da morte dele, né? Ele morreu muito cedo, morreu com 20 anos de idade. Depois de uma queda de cavalo, ele teve várias complicações, vários problemas e acabou não resistindo. Muito obrigado por quem acompanhou o resumo e até a próxima.